Tô num cantinho improvisado aqui, tô fora de casa já há alguns dias, mas não poderia deixar de fazer o vídeo da rodada para vocês. Eu vou falar uma coisa, viu? Essa rodada vai surpreender. E sabe por que vai surpreender? Porque alguns times trocaram de técnico, tem técnico novo aí na parada. Eu tô falando que vai bem? Não, eu tô falando que a gente tem que tomar cuidado. Filipão, por exemplo, já mostrou um outro jeito do Galo jogar. Luiz Castro tá saindo do Botafogo. Esses dois eram tipo assim, ó, garantia. Vou por Tiquinho, vou por Hulk, obrigação, tem que estar lá. E agora, será que vai ter que estar lá? Dá um medinho, né? Então, bora, vamos escalar esse time e tomar cuidado com esses técnicos novos aí. Eu esqueci de colocar a tela da pontuação, né? Pontuamos muito melhor do que na rodada retrasada, mas com relação às cartoletas, ficou elas por elas. Então não temos assim uma quantidade tão extraordinária de cartoletas para escalar. A gente começa aqui pelos nossos goleiros. Eu vou dar uma dica. Para gravação de vídeo, automático começa goleiro, zagueiro, lateral para. Se você tiver pouca cartoleta, começa a escalar do seu ataque para trás. Porque se você começa pelo goleiro, zagueiro, lateral, chega lá na frente, você tem que ficar fazendo quebra-cabeça para colocar o jogador que você quer no ataque. E a gente sabe que meia e ataque são as posições ali que tem uma probabilidade maior de imitada. Então, se você tem pouca cartoleta, começa do ataque para o goleiro, tá bom? Bora lá. Bom, a gente começa falando dos goleiros. Se eu fosse escolher um goleiro mais caro, eu não escolheria o Fábio, tá? Eu escolheria Lucas Perry. Defesa menos vazada. São 7 SGs de 12 jogos. Quantidade absurda. Segundo goleiro com mais defesas. O único fator aqui que pesa contra o Lucas Perry é a questão do mínimo para valorizar, que são 6,40. O Vasco não é um time que chuta tanto a gol, e aí lasca tudo caso ele não faça, né? Você vai perder cartoletas aí. Mas, assim, é uma regularidade absurda, e como mandante, a média dele é de 6,50. Ou seja, dá para encarar, tá? Ele só é um pouquinho mais caro, mas dá para encarar sim. Gosto do Rafael também para essa rodada, tá? Não que assim, não esperando um SG, mas o Fluminense é um time que finaliza, então ele vai ser bem exigido. E contrário ali do Lucas Perry, ele precisa de quase nada para valorizar, aliás, nada, né, praticamente. Então, se ele conseguir pelo menos o SG, ai, Carol, é impossível. Não, não é impossível que o Fluminense jogando fora de casa, ele joga um pouquinho diferente. Ele já valoriza bastante, fora que ele tem um precinho bem ok. Eu gosto da ideia do John também para essa rodada, do Tadeu, por conta do SG. Muita gente falando do Everson, mas eu colocaria o Everson por uma questão de valor e de valorização, porque o América Mineiro, sim, perde jogos, né? Toma muito gol, mas às vezes, ó, um golzinho ali ele sempre deixa. Então, eu não confio no SG de quem tá jogando contra o América Mineiro, tá? Ele só toma muitos gols, mas o dele ele sempre deixa. Matheus Cunha eu gosto, Walter eu gosto. Aliás, esse jogo aqui de Cuiabá e Santos tá com uma cara de 0-0. E aí, paro no Walter, tá? Porque acho que os três aqui de baixo não valem a pena. O nosso goleiro aqui vai ser o Walter, tá? Que tem um preço agradável. Depois, na live, a gente faz o hack do goleiro, toda aquela história, tá? Para os zagueiros, eu acho que não tem como a gente não começar falando do Vitor Cuesta. Ai, Carol, mas e o Léo Pereira? Eu gosto do Léo Pereira, de verdade. É aquele zagueiro artilheiro e tal, mas a defesa como um todo do Botafogo, se você falar, Carol, não quero pôr o Vitor Cuesta, sempre tem alguma opção ali para você colocar. Fora, amor, que o Botafogo, em casa, quando joga em casa, tá 5 jogos sem tomar gol. Sim, é muita coisa. É bastante coisa. Mas eu gosto, tá? Da ideia tanto do Léo Pereira quanto do Vitor Cuesta. Tem Maurício Lemos também que voltou e eu gosto da opção. Gustavo Gomes esse ano tá deixando a gente um pouquinho triste, né? Mas eu gosto da opção também. Do Arboleda. Como eu falei, eu tô achando que vai ser um 0-0 esse Cuiabá e Santos, tá? Não é uma má ideia para o Santos empatar fora de casa e conseguir ali um pontinho pelo menos. Então, o Joaquim tem uma baita regularidade e o preço dele é ok. Se você quiser fazer quero uma peça um pouco diferente, que quase ninguém tá indo, eu acho que o Joaquim é uma boa. Tem o Adrielson, Carol, e se eu dobrar Vitor Cuesta e Adrielson?
Perfeito, tem nada demais fazer isso, tá ótimo, pode dobrar os dois. E aí eu levanto uma questão: como não temos uma quantidade exagerada de cartoletas e essa rodada para atacante tá muito caro, então eu vou dar uma economizada aqui nos zagueiros. Ao invés de Vitor Cuesta, Adrielson, que também é uma boa, e vou aqui ter que gastar um pouquinho mais, mas vou aqui de Arboleda, tá? Nos laterais, eu preciso falar do Marlon? Não, né? Marlon não é gasto, é investimento. Ele precisa, para valorizar, menos do que a média do que ele costuma fazer. Olha a média dele como visitante. É muito alta a média dele como visitante, é surreal. Se você tiver rico, tô muito rico, coloca o Marlon e Ayrton Lucas, tá? Mas gosto do João Pedro também, que também tem média boa. O Juninho Capixaba, acho que vai ser excelente nesse jogo contra o Corinthians. Sander, principalmente, o Sander já é uma boa opção normalmente, né? Nesse jogo, então, contra o Coritiba, ele vai ser muito bem. Olha aqui, ó, 7,32 a média dele como mandante. Então, é um nome que foge um pouco dos holofotes, mas é um bom nome para essa rodada. Tem ele, né, gente? Guilherme Arana, que deu aí uma assistência na Libertadores, está voltando a ser aquele Arana que a gente gosta, precisa de quase nada para valorizar e não tem um preço tão alto assim. Então, mesmo a gente não contando, não dá para ver muito aqui média de mandante, visitante e tal, porque ele voltou agora de lesão, mas essa Libertadores já provou que a qualquer momento ele vai dar aquelas mitadas que a gente gosta. Wesley, uma opção mais barata que eu gosto. A mesma coisa ali do Gabriel, que eu falei do Joaquim, do Gabriel Inocêncio, por conta da regularidade dele. Ó, ele tem uma ótima média, tá pouco para valorizar. Se for 0-0, ele consegue o SG, ele já valoriza bem. Porque o Santos, ele vai muito mal fora de casa, ele é o time que menos tem gols fora de casa, mas é uma das melhores defesas também. Por isso que eu tô falando que tem chance aí de acontecer um 0-0, tá? Aí, ó, esse aqui já vai estar no nosso time com certeza, Hugo, baratésimo, e aí uma bela média como mandante, tá? Olha a regularidade do cara. Ele não é aquele lateral mitador, mas é aquele cara que mantém uma regularidade, já estará no nosso time. Matheus Alexandre, uma opção que eu gosto bastante, tem uma média básica muito boa. E eu acho que dos mais baratos a gente para aqui no Matheus Alexandre, tá? Então, por enquanto, a gente tá com o Hugo, e o parceiro do Hugo vai ser o Wesley do Flamengo. Então, a gente fecha aqui a nossa defesa com 2 do Botafogo, São Paulo, Flamengo e Cuiabá. Olha, meio-campo, eu não sei para vocês, mas todo ano tem uma posição que é mais chata. Geralmente essa posição é zagueiro. Esse ano a posição mais chata está sendo o meio-campo. Tá difícil acertar. Então, eu vou nos jogadores que tenham menos uma média básica, que não vai me deixar pé da vida que todos os meus jogadores foram bem e o meio-campo ali foi mal. Veiga tá deixando a gente daquele jeito, né? A parte boa é que quem tiver cartoleta pode pôr o Veiga, que com certeza vai ganhar a cartoleta em cima dele. Vai. Porque, assim, é impossível o Veiga não fazer ao menos 0,66. Então, vai ganhar a cartoleta, tá? Não é o favorito dessa rodada, mas quem tiver dinheiro para fazer mais dinheiro, vale muito a pena. Bitelo, uma opção que eu gosto muito, que é uma das opções que tem média básica. Eduardo, acho uma excelente ideia, até com esse 1,5. Eu tô com muito receio, de verdade, de como vai ser esse Botafogo sem o Luiz Castro, tá? Os jogadores até então não tenho nenhuma informação. Eu só vi que eles ficaram muito tristes ali com a possível saída. Não foi até a gravação desse vídeo, não tinha nada comunicado oficialmente. Mas a gente sabe que a chance é muito grande e jogador, quem trabalha lá com ele, não é tonto, né? Sabe que a probabilidade dele aceitar é muito grande. Então, eu tô curiosa para ver como que vai ser essa sequência do Botafogo. Uma pena, porque tinha tudo para ser campeão do Brasileirão desse ano. Entre Gerson e Arrascaeta, a gente sempre prefere o Arrascaeta, mas que o Gerson tá demais, ele tá, né? Com assistências, enfim. Essa rodada especificamente, o que me faria escolher um ou outro? O quanto eu preciso de cartoletas e o quanto que eu posso... tudo bem, se eu perder algumas, não vai fazer diferença nenhuma, porque o Gerson precisa de 8,75 e o Arrascaeta 0,15. São duas ótimas opções, mas é isso que ia me fazer escolher um ou outro. Um cara que eu gosto muito também, que tem uma baita regularidade,
é o Matheus Fernandes. Tem uma excelente média aí fora de casa, né? Olha que média como visitante, tem um gol, tem 2 assistências. A gente sabe que o Corinthians não passa por uma boa fase. E ele, se você não quiser colocá-lo, porque ainda acha o valor muito caro, tem aqui embaixo o Lucas Evangelista. São só 2 cartoletas mais baratas, mas também tem uma média como visitante boa, tem uma baita regularidade. Os dois são ótimas opções aí para a rodada. Ranieri é uma opção muito bacana, que eu gosto. Christian, o Palmeiras está tomando um golzinho ou outro. Alan Patrick, Maurício e Johnny. Então, nessa rodada aqui, acho que eu fico com o Johnny, que é quem tem uma média maior, que está mostrando que está fazendo mais coisa aí no meio-campo do Internacional. Rodrigo Nestor, se jogar, é ótima pedida. Zé Ricardo é uma opção assim, fora da caixinha, que quase ninguém vai, mas a média dele como mandante é muito boa, aquele meia que mantém uma regularidade e joga contra o Coritiba. E acho que é isso. Então, nosso meio-campo, eu não vou exagerar, não, vou falar para você, para realmente sobrar cartoletas, eu vou de Zé Ricardo, eu vou de Rodrigo Nestor, vou de Matheus Fernandes. É um meio-campo meio diferentão, mas é um meio-campo que sobra uma grana ali para a gente colocar atacantes bons. Enquanto isso, eu já vou colocar o técnico. Acho que, né, o Luiz Castro, que eu não sei se até o fechamento do mercado vai continuar a carinha do Luiz Castro aqui, mas acho que é uma boa opção. Sampaoli, uma boa opção. Dorival também, né? O Felipão, enfim. Mas eu vou aqui de Antônio Oliveira, tá? Que aí sobra 53 para o nosso ataque. Bom, vamos pensar. Se a gente colocar já, vou colocar aqui, Chiquinho e Hulk, ainda sobram 16 cartoletas. Então, ainda tá bem de boaça aí para a gente escalar. Então, vou deixar esses dois, porque a gente tem uma margem, e aí na live a gente define o que a gente vai fazer, tá? O terceiro atacante, eu gosto do Vitor Roque, que tá mandando benzaço, e como eu falei, o Palmeiras tá tomando uns golzinhos aí de vez em quando. Gosto de algum atacante do Bragantino, que pode ser o Sacha, que pode ser o Vitinho. Eu colocaria o Sacha, né, que é o centroavante. Pode ser o Arthur, uma alternativa ao Hulk tem o Paulinho, o próprio Pavon, né? Quiser, não quero colocar o Hulk, que ele é muito caro. Então pode aí colocar o Paulinho ou o Pavon. Esse cara aqui, é um cara que ninguém olha, que vai lá para o Sacha, Vitinho, lá, mas que pode dar muito bom, tá? Se você tem poucas cartoletas aí, é uma aposta muito boa o Thiago Borbas, tá? Mas eu vou fechar o nosso ataque com Vitor Roque. Depois, sobrou cartoleta aqui, dá pra gente mudar alguma coisa no nosso meio-campo ou até o técnico, tá? Até então, colocarei Chiquinho Soares aí como o nosso capita e o time ficou assim até então. Pela quantidade de cartoletas, eu acho que ficou um time bem bacana, tá? Mas amanhã, sabadão, a gente define tudo. Eu coloco lá no grupo do Telegram que hora que vai ser a live, nas minhas redes sociais também. Aliás, quem não me segue ainda nas minhas redes sociais, me siga, né? Tá aqui, ó. Tá aqui em cima todas as minhas redes sociais, tá bom? Um beijo, galera, e bora mitar.